E o Walter Aires veio a público explicar o motivo da demissão de sua secretária, aquela que é acusada de supostamente ser uma funcionária fantasma. Essa pessoa ela foi contratada em 2021 e recebia um salário de quase R$7.000 por mês, tá? Como eu falei no vídeo de ontem, chutando baixo, todo o tempo que ela ficou no São Paulo, ela tirou aí quase uns 500 pau, né? Em todo esse período. Essa secretária trabalhava home office, sendo que o São Paulo alega que não usa esse tipo de sistema no clube, tanto que deixou claro que tem 2 secretárias à disposição no Conselho Deliberativo que trabalham no Morumbi. O presidente do Conselho Deliberativo, Walter Aires, revelou o motivo da demissão da sua secretária. Ontem, né, afirma que há uma crise de confiança em relação à gestão de informações confidenciais dentro do clube. Pelo que entendemos, foi o Walter Aires quem demitiu a secretária e não o Massis. Em entrevista à ESPN, Walter Aires disse o seguinte, abre aspas, a secretária foi demitida por uma questão de confiança. Eu não tenho confiança na segurança das informações que circulam no clube. Hoje, qualquer documento que entra no sistema do São Paulo pode ser acessado por pessoas que nem deveriam ter esse acesso. Isso é gravíssimo para a governança do clube. Fecha aspas. Walter Aires disse que precisa de pessoas de sua confiança no clube. Ele teme mais vazamentos por pessoas mal intencionadas. Como falei ontem aqui, tudo é questão de política no São Paulo. Ninguém está pensando no bem do clube. Tanto que tem um pedido do impeachment protocolado para destituir o Harry Massis. E esse pedido aconteceu depois que o Massis pediu a expulsão do Walter Aires. É uma guerra política no clube que está longe de acabar e ninguém ali está pensando no bem do São Paulo. Estão pensando apenas no próprio umbigo, beleza? Bom, e mais uma vez Abel Ferreira cita o São Paulo em uma entrevista. Impressionante como o Abel Ferreira ele não tira o nome do São Paulo da boca imunda dele, né? Ele tem uma paixonite pelo tricolor que não consegue admitir publicamente, mas fica claro em suas várias falas, né? Abel Ferreira vem recebendo críticas da torcida do Palmeiras pelo futebol feio que o rival verde vem apresentando, né? Com investimento gigantesco, era para apresentar um futebol melhor, obviamente. E para se defender, obviamente que o Abel cita o São Paulo e disse o seguinte, abre aspas, tá? Você, como da mídia, deve saber melhor que eu. Gostaria que me dissesse a equipe que joga bem de forma consistente no Brasil, com esse calendário que temos. Vocês que falam, quero que me digam quem está jogando bem de forma consistente. O São Paulo? Fecha aspas, ironizou o Abel Ferreira, né? Inclusive, Abel Ferreira, ele falou que o Palmeiras fez um pedido para a CBF para adiantar os jogos deles, né? Por causa do calendário e tal, e a CBF teria negado. Só que a CBF vem a público e desmente o Abel Ferreira, ou seja, além de todo esse personagem patético que ele faz aí à beira do gramado, nas coletivas, o Abel Ferreira é um mentiroso, é um canalha. Se for para comparar os elencos, os investimentos, era pro Palmeiras sim estar jogando um melhor futebol, isso é fato. O São Paulo não gastou nada em contratações e trouxe reforços pontuais e de qualidade inclusive questionável, né? Não há expectativa alguma sobre o futebol do São Paulo em campo, tanto que a gente viu o que viu ontem contra o O'Higgins, né? Agora, o Palmeiras investiu 192 milhões de reais este ano e o ano passado, rapaz, era mais de 847 milhões de reais. Com todo esse investimento, o Palmeiras deveria jogar um futebol melhor? Sim. Investimento, os caras investiam uns 10 caminhões de dinheiro e só ganham o São Paulo roubado, porque sem a ajuda do juiz eles não conseguem. Bom, e a Copa do Mundo tá chegando e o São Paulo pode embolsar uma grana com ela, tá? Assim como foi na última Copa. Vale ressaltar que o Campeonato Brasileiro terá pausa prevista para o dia 31 deste mês. Cada equipe que tiver jogadores convocados para a Copa receberá uma quantia por ceder esses atletas para suas respectivas seleções. Na última Copa do Mundo 2022, a FIFA pagou $10 mil por cada jogador convocado. O valor pago pela FIFA é como uma diária, tá? Para os atletas na Copa. Então, conforme eles vão avançando e os dias que vão se prolongando, eles vão recebendo por dia, né? Na verdade, São Paulo, o clube, né, vai recebendo por dia. O cara ficou, 15 dias, vai receber o proporcional a 15 dias. Ficou 20, proporcional a 20, e por aí, assim por diante, né? O São Paulo pode ter 3 jogadores convocados para essa Copa. São eles, Carlos Coronel e Bobadilla pelo Paraguai e o Nicolas pela seleção da Suíça. Ele é brasileiro, mas a Suíça já tem conversas com o Nicolas para ele se naturalizar suíço, tá? Ele tem ascendência suíça, inclusive, né? Ou seja, o São Paulo pode embolsar 13 milhões de reais com esses atletas. Caso isso se confirme, claro, não é certeza que o Coronel e o Nicolas serão convocados para a Copa. O Bobadilla já pode cravar, se não tiver lesão, e aí bate na madeira, ele vai ser convocado. O São Paulo embolsará 1 milhão com ele, mas se os outros dois forem,
serão 3 milhões de reais mais ou menos, tá? Na última Copa, o São Paulo arrecadou 1 milhão e 700 mil reais com Arboleda no Equador e Daniel Alves na seleção brasileira. Na época, o Daniel estava no Pumas do México, mas o São Paulo recebeu uma quantia aí proporcional, né? A FIFA teve dó do São Paulo, essa que é a verdade. A ver quanto que o São Paulo vai embolsar nessa de outro papo. Quanto ao novo diretor, o nome de Rafael Soares do Bahia está sendo especulado no São Paulo. Dizem que as negociações estão bem avançadas e o acordo pode ser oficializado nos próximos dias. Somente após a oficialização do novo diretor de marketing é que o São Paulo vai avançar pela venda dos name rights do estádio, tá? A BYD aparece com mais força, pois no ano passado tinha até um acordo bem encaminhado com o Tricolor, mas por causa da questão da corrupção no São Paulo, vazamento de áudios, etc., acabou paralisando e retomou no começo desse ano. Com as saídas aí dos responsáveis pelos escândalos, a montadora chinesa voltou as cargas para investir no São Paulo. Inclusive, eles querem investir no futebol brasileiro e ver o Morumbi como uma grande vitrine, uma grande alternativa, né, rapaziada? Inclusive, teve o jogo do Santos contra o Recoleta e a BYD patrocina o Recoleta, né? Agora eles querem investir no Brasil. As outras empresas também estão bem interessadas e querem fechar negócio. Essa novela não está nem perto de um final, vamos aguardar aí, mas parece que pode pintar um Morumbi YD, viu, rapaziada? Vamos ver. O Arboleda está fora dos planos e aguarda para ser negociado. Vários clubes aí, rapaziada, estão monitorando a situação do atleta, de olho em sua contratação para o meio do ano. São Paulo já busca no mercado um novo zagueiro, um nome que está viralizando e sendo muito pedido pela torcida da São Paulo, boa parte da torcida. É um nome ali de um jogador que não é muito midiático e sequer jogou em um grande clube do futebol brasileiro. Trata-se do Jaci, destaque hoje do Curitiba, que tá jogando muita bola. O Jaci vive ótima fase, tá valorizado no mercado. O São Paulo não se movimentou ainda por sua contratação até este momento, tá? Mesmo assim, parte da torcida fala aí dele como um possível substituto de Arboleda, ou o ideal substituto de Arboleda. O Jaci tem contrato com o Curitiba até o final de 2028 e custou 1 milhão e 200 mil reais ao Coxa Branca. Ele tem 12 jogos no Campeonato Brasileiro e se atuar mais uma partida, não poderá jogar por outro clube na competição. Mas pode ser uma boa opção para 2027? Por que não? Comente aqui abaixo a sua opinião. O Jaci tem 28 anos, sua posição de origem é primeiro volante, mas hoje ele atua como zagueiro e tá muito bem nessa função, né, rapaziada? Ou seja, contratar o Jaci, você contrata valendo 2, você consegue suprir 2 funções prioritárias da diretoria no mercado, né? Você aceitaria Jaci no São Paulo? Acha uma boa? Comente aqui abaixo a sua opinião. São Paulo até o momento é o líder do grupo, fez 4 das 6 partidas e não perdeu nenhuma, estamos invictos ainda no campeonato, e 3 dessas 4 partidas foi fora de casa. E agora vem a bomba, o São Paulo é o único time da Sul-Americana 2026 que ainda não tomou gol. Não é nem a defesa menos vazada, é a defesa que não foi vazada. Só que o ataque é uma merda, né? O ataque do São Paulo só fez 3 gols até aqui. O Red Bull Bragantino, em um único jogo, fez o dobro de gols que o São Paulo fez em 4 jogos. Já tá mais do que provado que a diretoria do São Paulo precisa correr atrás de um centroavante urgente, não dá mais. Nesse jogo contra o O'Higgins, o São Paulo só deu um chute pro gol, e foi a bola do jogo, né? O Tapia conseguiu perder a melhor chance da partida. Cara a cara com o goleiro, ele recua a bola pro goleiro. Eu acho que o senhor Macis, amarrado e vendado, faria aquele gol. Mas pra correr ele é bom, hein? Rapaz, como ele é veloz. Ele corre mais do que a velocidade do pensamento. Tanto é que quando ele chega na bola, ele já esqueceu o que tinha que fazer. E o André Silva também corre, com a mesma velocidade, só que ele corre pra não chegar. É um a menos em campo. Aí você olha o setor de criação que o Roger Machado colocou, o Cauli. Cauli, ele é quase um caso perdido. Ainda tenho fé que ele vai melhorar. Vou pensar positivo. Mas você olha pro lado, você vê o Ferreirinha. Ferreirinha, ele corre, pedala e nada. É um triatleta. Como rabisca, rapaz. Rabisca demais. Eu acho que a Faber-Castell tem que patrocinar o Ferreirinha. Quando chega na hora de tocar, ele dribla. Quando é pra driblar, ele chuta errado também. Quando é pra chutar, ele toca errado. Quando tem tudo pra dar certo, ele erra. E quando tem tudo pra dar errado, ele erra também. Agora, do meio pra trás, eu já gostei. O Luan parece que tá fora de forma, mas ele tá bem consistente. O Diordney Ferreira, o menino também jogou bem. Eu vi muita gente reclamar da dupla de zaga do São Paulo, composta pelo Dória e pelo menino Osório. Eu até concordo que no coletivo eles não estavam se acertando, estavam meio desentrosados ali. Também puderam, nunca jogaram juntos, né? Foi a primeira vez. Mas no individual eu gostei, principalmente do garoto Osório, né? Que começou a cobrir as cagadas do Enzo Dias. Aquilo virou uma avenida, os caras só estavam atacando por ali. E o garoto neutralizando. E quando falhou, tava lá o Coroné. Goleiraço, hein? Fez uma defesaça espetacular quando o cara chutou na diagonal. Rapaz, eu vi aquela bola ir pra rede. E ele tava lá. Então eu vejo segurança nesse goleiro aí. E ele tem estrela, né? Porque tomou 2 bolas na trave. Aí você fala, pô, Renato, mas se fosse pro gol, entrava. Bom, é aí que tá. O goleiro, quando ele tem estrela, a bola bate na trave, desvia no vento, bate no pernilongo e sai, mas não entra.
E faz parte também. O goleiro tem que ter essa sorte. Só que é muito importante a torcida ter maturidade e entender que ele é um ser humano com luvas e pega no gol. Ele não é um paredão debaixo das traves. Uma hora ele vai tomar gol. Uma hora ele vai sair para espalmar a bola, vai cair no pé errado e o cara vai fazer o gol, vai tomar um frango, é normal. Isso daí é a vida de um goleiro. E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque eu tô vendo muitos torcedores pedindo para escantear o Rafael, depois daquele gol que ele tomou contra o Bahia, e colocar o Coronel como titular. Eu acho que são etapas. É o processo. Não é da noite pro dia que isso vai acontecer. E o Rafael, vez ou outra, opera verdadeiros milagres debaixo daquelas traves. Ele tem um pouco mais de 200 partidas com a camisa do São Paulo e mais de 80 partidas sem tomar gol. É um número bem considerável, né? Agora eu preciso falar do destaque do São Paulo na partida e eu fiquei chocado, hein? Eu tô falando do Igor Felisberto, o garoto gelado. Esse daí não sentiu o peso da camisa. No começo ele tava meio acanhado e tal, né? E muitos dos erros que ele cometeu no começo da partida foi por causa do coletivo, não por causa do futebol que ele pratica. Esse garoto é o novo Cafu. Anota aí. Fica aí a dica pro Roger Machado, enquanto o Lucas Ramon não volta de lesão, coloca o garoto para jogar com mais frequência. Porque o Cedric, na minha opinião, é carta fora do baralho. E o Mike é outro caso que não deu certo. Já é uma carta fora do baralho, na minha opinião, e eu vou te explicar o porquê. Primeiro eu entro com uma informação. Foco no treino. Apurações indicam que a diretoria e a comissão técnica não estão satisfeitas com o desempenho e o comprometimento de Mike nos treinos. Há quem diga que o garoto tá dando trabalho. Eu ouvi boatos aí que o cara tá enchendo o caneco. E nesses últimos dias aí o Mike fez uma parada que pegou muito mal. Repercutiu mal na diretoria, entre os jogadores do São Paulo e também meio a torcida. Ele foi lá, postou uma foto sorridente com o Arboleda nas redes sociais, como se nada tivesse acontecendo, e o Arboleda foi, repostou essa foto na conta dele do Instagram e colocou lá embaixo: "Tamo junto, filho." Bacana, tá todo mundo revoltado com a vagabundagem e com a displicência do senhor Arboleda, que simplesmente cagou pro São Paulo e meteu o pé no mundo, ficou mais de um mês fora. E aí volta como se nada tivesse acontecendo, e vai o burro do Mike, tira uma foto e coloca nas redes sociais. Vai dizer que isso daí não foi pra causar. Diretamente, esse burro do Mike tá validando a postura do Arboleda, tá validando a displicência, tá validando a vagabundagem. E eu não sei se você sabe, mas o Arboleda se queimou na seleção equatoriana. Ele nunca mais foi convocado por causa disso aqui. Arboleda é flagrado em boate com joia de 16 anos da seleção equatoriana. Isso aconteceu em março de 2024, entre aqueles amistosos que a seleção equatoriana estava fazendo. E veja bem como são as coisas. Quando o elemento teve a oportunidade de se retratar, de pedir desculpas pelo evento vergonhoso, ele mandou essa daqui: "A partir de agora, nos meus dias de folga, vou começar a ler a Bíblia, porque nem sequer posso me divertir." Que saudades do tempo que o São Paulo exigia minimamente disciplina dos seus atletas, né? Hoje tá pro que deve é. Mas não podemos perder a fé, primeiro porque o São Paulo é o clube da fé, e outra porque tem uma parada gigantesca que tá vindo por aí, hein? Está prestes a acontecer. Peço que você vá se preparando, que eu vou colocar essa informação na tela para você ver, porque se eu só contar, é perigoso. Bom, você já deve estar cansado de saber que o São Paulino, empresário e milionário, apresentou uma proposta para a diretoria do São Paulo a fim de mudar essa política velha do São Paulo e fazer o clube prosperar. E é um projeto que certamente vai mudar o patamar do São Paulo, vai devolver o São Paulo para a primeira prateleira do futebol mundial. O empresário Diego Fernandes, que há meses vem defendendo a transformação do São Paulo em SAF e a chegada de novos investimentos ao clube, afirmou que o presidente Harry Macis aceitou receber o projeto em reunião. A movimentação reforça o interesse do empresário em abrir diálogo sobre o futuro da gestão tricolor e reacende a discussão sobre possíveis mudanças estruturais no clube. E só para complementar, eu vou colocar para você ver um trecho do que ele falou em uma entrevista no programa Tricolaços do canal Três Zagueiros, que tem parceria com o Arnaldo Tironi. Observa. Eu só ouvi uma coisa: quanto eu vou colocar de dinheiro do São Paulo, quanto vale o São Paulo e quais são os jogadores que vai trazer. Só que se eu estivesse falando isso, eu seria algum desses aventureiros de SAF que tem por aí. Cara, eu sou uma pessoa séria, eu não vou vender sonho. Esse modelo que é um modelo que eu acredito, mas é um modelo que tem que ser discutido. A gente não tá chegando colocando na pedra. É um processo longo isso. Não dá pra gente querer arrumar as coisas em 5, 6 meses, algo que vem desde 1935, o mesmo modelo. Eu não vi ninguém trazer nada até agora no São Paulo. Eu tô tentando fazer alguma coisa com o São Paulo. Até agora ninguém apresentou nada. Eu falei, apresenta alguém, alguma coisa. Eu não consigo ver o São Paulo no modelo atual dele, como que vai fazer pra sanar uma dívida de R$1 bilhão, mas ser competitivo. Eu não consigo visualizar. Se alguém visualizar, pelo contrário, a gente só vai cada vez mais se afastar. O centenário tá aí. Eu ter virado sócio do clube não é pra entrar na política. Eu tô virando sócio pra falar, eu sou São Paulino, eu tô aqui com vocês sócio porque eu quero fazer alguma coisa acontecer de melhor. É uma maneira de mostrar pro torcedor, olha, eu sou sério, eu não tô brincando, eu tô aqui, eu virei sócio, eu compartilho da mesma situação de todo mundo, porque eu acho que isso vai ser uma virada de chave até pros sócios dentro do clube, de falar, esse cara não tá brincando, ele realmente tá querendo fazer. Se vai dar certo é outra história, mas eu tô tentando. Você sabia que tem gente que tem medo desse cara? Acha que ele é enrolão, que ele vai estragar o São Paulo, vai derreter o clube. Mas eu te pergunto, vai derreter o quê? O que ele vai pegar do São Paulo? São Paulo está no fundo do poço, meu amigo. Só que para essa velha política que o São Paulo tem, não basta estar no fundo do poço, eles têm que cavar mais. Eles estão cavando como se não houvesse amanhã. Eu não acho. Eu tenho certeza que a oportunidade apareceu e nós temos que agarrar. Porque se esse cara sumir,
Acabou. Estamos muito próximos da virada de chave. Se não aproveitar agora, vai saber quando que vai aparecer uma oportunidade dessa, e se vier. Palmeiras aproveitou na época do Paulo Nobre. Olha onde o Palmeiras está hoje. Fica a dica. Então, sido tão bom. O que a diretoria do São Paulo achou sobre esse empate contra o Ings, aquele quadro que a gente já está trazendo até como tradição aqui no canal? A avaliação interna do São Paulo, da alta cúpula, é de que foi um bom resultado, mediante também por ser um jogo fora de casa, era um adversário direto visando uma vaga, e o contexto também foi muito importante, porque a gente tem reiterado que a tendência era até de um time misto, e aí depois a gente trouxe que seria um time reserva para esse jogo por conta da sequência difícil, porque agora o São Paulo enfrenta o Milionários só lá no dia 19, então vai ter um hiato de Copa Sul-Americana nesse momento. Então era importante, para dar uma tranquilidade para o time, você ter de fato esses 2 últimos jogos dentro do seu estádio, estando na liderança. Então o resultado foi bom, o fato de o São Paulo ter poupado todo o time, Caleri não jogou, o Luciano não entrou, o Wendel não entrou, o Danielzinho entrou ali na reta final, o Bobadilla sequer viajou, então há um entendimento ali interno de que o resultado foi bom diante do contexto. É óbvio, né? Poxa, aquela bola do Tapia poderia ter entrado. É óbvio que a gente sabe que a gente tinha capacidade de vencer e a gente entra em campo sempre para vencer. Aquele discurso que é natural da grandeza do São Paulo, mas pelo contexto, por toda a situação, há um entendimento de que esse ponto foi muito bem valorizado. O São Paulo segue na liderança com 8 pontos, o Oing está logo atrás com 7 e o São Paulo tem 2 jogos importantes aí para definir a sua situação em casa. Até do que a pessoa com que eu conversei mais a fundo me falou, a depender ali do cenário, a gente tem o nosso torcedor, a gente pode vai ter um período de 3 jogos seguidos em casa, né? Que acho que é essa a sequência: Milionários, Botafogo e Boston River. Existe uma possibilidade do São Paulo ir com os titulares, se precisar, se for necessário na Sul-Americana, nos 3, porque aí não entra viagem, e a viagem é muito importante para a recuperação dos atletas. Então, no pior cenário possível, ali, vamos botar os titulares ali para jogar, para garantir a vaga. Então, há um entendimento por parte da alta cúpula do São Paulo que foi um bom resultado, repito, diante de todo esse contexto. O que você achou do resultado? Você realmente acha que foi um resultado benéfico para o São Paulo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Bora avançar trazendo mais informações, ainda ficando no jogo. Vamos falar sobre Igor Felisberto, que foi uma das novidades do São Paulo na partida contra o Ings, na última... Eu gosto do nome, né? O nome do time é vou até decifrar aqui. É o traço em cima e o Ings, né? Com H. H-I-G-G-I-N... Não, INS, enfim, o Ings, acho que é um nome interessante. O Igor Felisberto estreou profissionalmente contra o Ings, camisa 40, e aí a gente conversou com algumas pessoas para trazer um pouquinho de apuração. Primeiro ponto, o contrato do Igor Felisberto com o São Paulo é até março de 2029, então é um contrato longo, ele renovou recentemente, ele já tinha assinado o primeiro contrato profissional anteriormente, e aí renovou agora. A multa para fora é de 80 milhões de euros, a multa interna é menor, mas o São Paulo entende que tá tranquilo relacionado à multa para o mercado interno também. Ele estreou como profissional, estreou como titular, jogou toda a partida, e a avaliação interna foi que ele fez um bom jogo, até na minha visão, até conversando com algumas pessoas, ele teve um ou outro errinho ali, que é natural, né? Pô, o cara tá estreando numa partida de Sul-Americana fora de casa, é natural ter um ou outro errinho, mas nada que comprometesse a qualidade de jogo dele. Deu para ver que é um lateral que tem uma boa qualidade técnica, um lateral inteligente, que é um lateral que também tem uma boa ofensividade. Mostrou serviço internamente, gostaram bastante da participação do Igor Felisberto. E aí, conversando ali com algumas pessoas de entorno, de clube também, é um garoto que é muito dedicado, é um garoto que é muito comprometido com a sua carreira, abdica de algumas questões extra-campo, externas, para se dedicar 100%. É aquele tipo de jovem jogador que vive 100% realmente do atleta profissional. Até um relato que eu obtive é de que dessa transição que ele começou a ter do sub-20 para o profissional, ele até por fora fez um trabalho de ganho de massa muscular. Vocês podem até pegar fotos de antes e depois, vocês vão ver que o Igor Felisberto, ele era muito magrinho, muito magrinho. E ele tem um biotipo de ser um pouco mais magro, e ele também não tem uma altura tão grande. Só que ele fez um trabalho físico muito importante de fortalecimento, de ganho de massa, sem prejudicar também o seu biotipo, as suas características, até porque ele é um lateral um pouco mais técnico, e tá forte, cara, tá mais forte ali para aguentar justamente o tranco do profissional. Então mostra como é um atleta que viu essa necessidade, o entorno dele, eu falo staff porque não é só empresário ou assessoria, staff também é nutricionista, é treinador pessoal, é tudo isso, é família que também se envolve e vive essa vida de atleta. Então todo mundo também diagnosticou isso e fez esse trabalho com o Igor, e o Igor, ele é super dedicado, ele
ele treina pra caramba. O Roger gostou muito dele pela essa dedicação que ele tem, física, técnica e tática também. É um jogador inteligente, é um jogador que tem um histórico de ser jogador de sub-20 da seleção brasileira, sub-17 de seleção brasileira, tá no São Paulo desde os 11 anos de idade, então é um jogador, é uma promessa dentro do São Paulo, se fala muito bem do atleta e fatalmente, até conversando, ele já chegou em alguns momentos, na última janela, no ano passado, a receber sondagens do futebol europeu, nunca chegou uma proposta concreta ali para levá-lo, mas já sondagens ali de pessoas, de clubes importantes que estão sempre monitorando as principais joias do futebol brasileiro, então é um atleta que é muito promissor. E aí agora a expectativa é de fato, com essa estreia no profissional, ele comece a ganhar posições dentro do elenco, quem sabe, né? Hoje tem o Lucas Ramon como titular e o Cédric Soares, que é o reserva, e a tendência do Cédric, se o Lucas Ramon não reunir condições de iniciar, a informação que a gente tem é que o Lucas Ramon vai pro jogo, mas talvez ele não tenha a possibilidade de começar jogando, ele vai ser avaliado durante a semana. Se isso acontecer, existe uma boa possibilidade do Cédric acabar indo pro time titular, e aí o Igor Felisberto tá brigando por esse espaço, já ganhou o espaço ali como uma opção para esse confronto importante do Sul-Americana e é um atleta que é muito bem avaliado internamente. O que você achou do jogo do Igor Felisberto? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O Osório também fez a sua estreia como profissional no São Paulo na partida contra o O'Higgins, né? A gente também vai falar um pouquinho sobre esse jogador, zagueiro importante. Eu gostei, tá, da partida do Osório, para mim, inclusive, falei no pós-jogo, para mim o Osório foi o melhor jogador do São Paulo na partida, porque pelo contexto, pelo que foi, onde ele foi inserido ali, né, gostei bastante. Falar sobre o Osório, zagueiro, 19 anos, camisa 54, que fez a sua estreia como profissional também na partida contra o O'Higgins pela Sul-Americana, fez dupla de zaga com o Dória que jogou ali pela direita, na zaga. O Osório é um atleta que o Roger gostou bastante, tá? Até é engraçado porque o Zubeldia gostava mais do Igão, quando ele estava no São Paulo, aí depois tem a troca no comando com o Crespo, aí o Crespo gosta mais do Isaac, dos 3 jovens zagueiros promissores que o São Paulo tem, e aí agora com o Roger, quem ganhou espaço foi o Osório, e ele tem gostado bastante do Osório, não só em termos de disciplina, é um menino sério, até do que a gente tem de apuração, é um menino sério, é um menino que ouve bastante o Roger, é um menino que abraçou bastante a oportunidade que o Roger deu de trabalhar com ele no profissional, até o fato curioso, e aí vem as oportunidades. Teve um jogo que o Osório viajou. Foi contra o Milionários, acho que foi o primeiro jogo que ele viajou, não foi? Se eu não estiver enganado. Se eu não me engano, ou foi contra o Boston River. Foi contra o Boston River. Onde o Roger, ele queria um zagueiro destro e um zagueiro canhoto. Um zagueiro destro e um zagueiro canhoto para completar também o banco. Porque naquela ocasião a expectativa era do Roger mandar para campo o Alan Franco e o Dória, e mandar o Tolói, acho que era isso, era Tolói e Alan Franco, e Osório e Dória. Só que, se eu não me engano, naquela partida foi contra o Boston River, se eu não estiver enganado, porque o Osório é relacionado. Ele opta por 2 zagueiros destros nessa partida. E aí, por opção ali na hora e tal, mas ele queria ter 2 zagueiros canhotos, porque naquele jogo a expectativa era do Dória começar jogando, para ele ter uma outra opção ali de zagueiro que jogasse por ali. Só que aí durante o voo, durante a viagem, no vestiário, no dia a dia, o Osório foi ganhando esses pontos com o Roger. Para vocês verem também que às vezes o atleta ganha pontos, ganha rodagem, não só jogando, não só nos treinamentos, mas também no dia a dia, como ele se comporta. Então foi muito importante esse dia a dia do Osório com o Roger, e ele foi ganhando espaço, ele foi ganhando minutagem, foi ganhando corpo, e aí o Roger gostou bastante internamente. Então até do que a gente tem de apuração, ele é um menino sério, trabalhador, tímido um pouco, não fala tanto, mas é um jogador que tem conquistado esses pontos. No início do ano, o São Paulo recebeu uma sinalização, sinalização é quase que uma pré-proposta, do Betis. O Osório, ele tinha contrato com o São Paulo antes da renovação, ele renovou até 2030 também, ele tinha contrato até março, ou era setembro, era meio do ano de 2027. E aí, ou era dezembro, enfim, era até 2027, e aí o São Paulo já queria renovar o contrato dele, assim como fez com o Isaac também, e aí o São Paulo renovou esse contrato do Osório, e tinha recebido uma sinalização do Real Betis, a equipe espanhola que estava interessada em comprar o jogador por 13 milhões de euros, já sobre a gestão Arrimacis. Só que aí o São Paulo recusou, renovou esse contrato, então também é um jogador que está sob olhares também do futebol europeu. Então é um jogador que foi muito elogiado internamente pela sua atuação foi muito comemorada também, o entorno também ficou feliz com essa oportunidade. Eles não esperavam, tá? Quando vai para a viagem, eles não esperavam que o Osório seria titular. Eles ficaram sabendo ali também na prévia, ali por volta da manhã também de quinta-feira. Então tá todo mundo comemorando muito também essa oportunidade que ganhou o Osório. Achei que ele foi bem também e era um jogador bem avaliado internamente.
que você achou aí dessa estreia do Osório com a camisa do São Paulo? Quero muito saber também a sua opinião nos comentários. Bora falar sobre o Lucas Moura, depois eu falo sobre o Wesley. Eu até vou pegar aqui a mensagem, porque é algo muito específico, né? Porque que acontece? Eu vi a matéria de quem fez, respeito muito essa pessoa, mas eu não vou falar fonte, até porque a minha apuração vai de uma maneira contrária. Então, eu não vou dar os créditos, porque eu também não sou de ficar desmentindo e tal. E até essa informação também foi dada, eu trouxe para os membros do canal, porque os membros me perguntaram e mandaram essa matéria. E aí eu fiquei de checar essa informação com o São Paulo. E aí depois eu vi que o André Hernan, eu nem ia trazer em vídeo isso, mas aí eu vi que o André Hernan também falou. E aí eu falei, já que ele trouxe pro público, eu também vou falar. Então, assim, ó, seguinte. Conversando com essas pessoas, ó, nos últimos dias, sobre o Lucas Moura, né? Sobre o Lucas Moura, sobre o salário dele seguro. Nos últimos dias surgiram especulações de que o São Paulo poderia ter seguro em relação ao salário do Lucas Moura, enquanto ele tivesse esse tempo de inatividade, o São Paulo não pagaria esse salário. A nossa informação vai numa situação contrária referente a isso, tá? O São Paulo vai pagar normalmente o salário dele, não tem nada em CLT por ele estar inapto ao trabalho, não há também um seguro contratado por parte do São Paulo para cobrir esse salário, tá? Até conversando com o pessoal de São Paulo, eu soube que, abre aspas, isso no futebol brasileiro não existe, fecha aspas, porque o principal motivo do que me passou, essa fonte do São Paulo, e lembrando, como eu trouxe, o André Hernan também falou sobre isso, é de que o custo para você fazer um seguro para os atletas seria muito caro. O custo-benefício não seria bacana, porque, imagina, você pagaria um seguro, para você pagar um seguro, é aquilo, é igual o seguro de carro, é igual o seguro de vida, você vai pagando, e aí quando você precisar, você tem. Só que, diferente desses outros, para o clube não faz sentido, você acaba indo para o risco, porque imagina, você vai pagar seguro de vários atletas, a gente está falando, de 40 atletas no elenco profissional, para um ou outro acabar ficando 6 meses sem jogar. É um caso raro no São Paulo, tanto é que no São Paulo hoje o único atleta que vai ficar um tempo maior fora é o Lucas. Então assim, do que me passaram não faz muito sentido você fazer essa movimentação. Então o São Paulo vai arcar sim com o salário do Lucas até o final do contrato, tá? Não se tem conversas nesse momento para uma renovação contratual. Isso deve ser postergado para depois. O Lucas quer voltar, e aí a gente trouxe até com exclusividade que o Lucas trabalha com a possibilidade de voltar em 6 meses, tá? O Lucas está trabalhando para voltar em 6 meses. Ele está determinado, focado em voltar em 6 meses a jogar bola. E isso faria com que ele voltasse ali no finalzinho, talvez, de novembro. Ele quer jogar ainda esse ano com a camisa do São Paulo. E aí, isso acontecendo, ele ainda conversaria ali por uma renovação. Possivelmente, acredito que com essa lesão, eu acho que o Lucas conversaria por uma renovação de contrato e acho que o São Paulo conversaria por uma redução salarial e tudo mais. Mas não tem essa história de seguro não, tá? Só para deixar para vocês cientes referentes a isso. Fechou? E para fechar, o Wesley do Al Rayyan, São Paulo fez proposta, não fez proposta, fez sondagem, tem interesse, como é que tá essa história? Só para vocês entenderem um pouco sobre isso, São Paulo começou a ir para o mercado visando algumas opções que possam ser importantes para o técnico Roger Machado. E aí o São Paulo deve mesmo ir atrás de um ponta no mercado, há esse entendimento de que mais um ponta seria interessante, até por 2 questões, na verdade 3 questões, do que pelo menos me passaram. A primeira, existe uma possibilidade do Ferreirinha acabar sendo negociado no meio do ano, ele sempre acaba tendo sondagens do futebol turco. Do outro lado, o Arthur, né? Por mais que o São Paulo esteja seguro nesse momento, e até a nossa informação vai de que o Arthur tá feliz no São Paulo e em um primeiro momento não gostaria de sair, tem clubes